Bora, galera, bem-vindo ao canal. Temos bastante informações aqui importantes, né? Esse duelo é importantíssimo aí do Flamengo, entre Flamengo e Bahia pelo Brasileiro, amanhã, tá bom? Vamos ter casa cheia aí. Temos algumas informações aqui, inclusive o que tá repercutindo bastante é a fala do Hugo Souza, para quem não assistiu, para quem não viu. Ele deu uma entrevista ao Charla Podcast falando que vai retornar para o Flamengo agora em julho. Só que por parte do Flamengo a gente já sabe que não tem espaço, né? O Flamengo não pretende permanecer com o Hugo Souza, vai emprestá-lo. E um dos nomes que surgiu aí no radar é o Corinthians, que está interessado no goleiro, já que a negociação entre Corinthians e Santos, né, que está agora no Fortaleza, que era pertencer ao Flamengo, o Flamengo vendeu pro Fortaleza. O Fortaleza negou, tá bom, disse que não tinha nada e não ia vender o goleiro. Com isso o Corinthians resistiu e agora partiu para cima do Hugo Souza, que tá retornando aí de Portugal, né, tá retornando pro Flamengo agora em julho e já tem um caminho andado aí para ir pro Corinthians, tá bom? Por parte do Flamengo não tem nada, a gente já sabe, né, o goleiro Santos, o goleiro Rossi hoje é insubstituível. E o Matheus Cunha também tá dando conta do recado, sempre quando entra tá jogando muito bem. E hoje essa é a realidade, ele não tem espaço no Flamengo. Ainda tem um terceiro goleiro que veio da base para ficar na reserva do Matheus Cunha, né, caso precise. E as portas se fecharam, aí agora ele vai tá com a mente até mais focado, mais amadurecido. Por tudo que passou no Flamengo, né, toda aquela crise que teve e tudo mais. Ele voltou um pouco mais experiente, mais fortalecido, deu até algumas... Até trouxe até no outro vídeo, né? Falou um pouco sobre sua família, que ele não teve pai, teve que cuidar da mãe, da irmã. Com isso não teve ninguém para instruí-lo, por isso ele tomou algumas decisões, alguns caminhos errados, mas conseguiu dar a volta por cima e tá se recuperando aos poucos. A gente espera que ele tenha sucesso, né? Na vida dele, consiga aí os objetivos dele. E quem sabe um dia volta pro Flamengo, volte 100% mais maduro e faça como até aconteceu com o Júlio César, né? Seja ídolo aí do Flamengo. Hoje quem tá se tornando, pelo que a gente tá vendo, é o goleiro Rossi, tá bom? O Everton Ribeiro até deu uma entrevista, né? Falou lá no Bahia TV e tudo mais, ao qual ele agradeceu o carinho da torcida do Flamengo. Inclusive o filho dele, quando a gente lembra de Everton Ribeiro, a gente não pode esquecer o filho dele, que é o símbolo da torcida do Flamengo. Até provocando rivais na escola, principalmente quando o Flamengo ganhava do Vasco, ele ia tirar brincadeira, né, com os amiguinhos deles que era vascaíno e tudo mais. Era bem legal a gente ver os vídeos dele. Até ele torcendo, né, pro Flamengo, cantando uma música do Flamengo. Inclusive na entrevista, na coletiva de apresentação no Bahia, ele foi querido cantar o hino do Flamengo, isso foi bastante, né, viralizou essa cena dele. Infelizmente o Flamengo não renovou, eu era a favor da renovação dele. Hoje a gente precisa do Everton Ribeiro, não tem um jogador como ele, né? De La Cruz na seleção, Arrascaeta também na seleção. Hoje a gente precisa de um jogador de criação, as características do Everton Ribeiro não tem. Faz muita falta. Mesmo foi uma burrice. O Flamengo não tem insistido, né? O Tite não tem insistido na permanência do jogador, tá bom? Temos aqui algo que ele falou, né? Que ele relatou aqui em relação ao Flamengo. Inclusive, a própria torcida do Flamengo está fazendo a organização para esse jogo de quinta-feira, em homenagem ao Everton Ribeiro. Tá aqui, a torcida do Flamengo pretende fazer uma salva de palmas e cantar o nome do Everton Ribeiro antes do jogo contra o Bahia, tá bom? Na entrada do time aí, a torcida pretende fazer isso até porque não teve essa oportunidade, do Bahia acabou não cedendo. O Flamengo pediu, né, para poder fazer uma homenagem pro jogador, o Bahia não aceitou e não teve a despedida realmente com o Flamengo. Aí temos aqui algumas informações aqui sobre isso. No duelo entre Flamengo e Bahia, a torcida do time rubro-negro, né, a torcida do Flamengo, vai homenagear o meia Everton Ribeiro e a passagem vencedora que ele teve desde 2019, conquistou, bem dizer, tudo. A gente só não conseguiu, infelizmente. E até é difícil, né? O Mundial de Clubes. Deixa pra lá, vai perder aquela bola no finalzinho. A gente poderia ter essa história ter sido outra, né? Mas conquistou tudo. Uma trajetória, né? Uma carreira vencedora no Flamengo. E fora os outros clubes também, como Cruzeiro, até fora também conquistou tudo. O Everton Ribeiro, o ápice da sua carreira. E coisa curiosa, né? O Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo, seja pelo São Paulo, seja pelo próprio Fortaleza, também agora vai ser o primeiro jogo aí com a camisa do Bahia, dirigindo o Bahia. E das 11 vezes o qual o treinador enfrentou o Flamengo, não conseguiu nenhuma vitória. Espero que continue assim, né? Não vai ter nenhuma surpresa. O Flamengo consiga vencer esse jogo. A gente sabe que é muito difícil, um jogo muito complicado. O Bahia tá vivendo uma boa temporada, tá jogando muito bem o brasileiro. É um time muito técnico, muito encaixado, arrumado, organizado, intenso. E o Rogério Ceni já conhece os jogadores, já conhece todo, né, o sistema do jogo do Tite. Por isso que eu acho um jogo muito, muito, muito difícil. Apesar dos problemas do Flamengo, de convocação, lesão e tudo mais. A única notícia, assim, legal que a gente tem é que o
Cebolinha e o Lucas e o Alan vão pro jogo, então vão estar para disposição pro jogo, se recuperaram, fizeram treinamento. Inclusive, hoje foi o último treinamento, né, com eles. O Tite tá arrumando um time ali para enfrentar o Bahia, tá bom? Mas a gente espera um jogo bem difícil, mas a gente espera também que o Flamengo ganhe, né? Faça um bom jogo. No jogo dentro do Atlético Paranaense só deu o Flamengo, né? O Flamengo merecia a vitória, apesar de todos os roubos e escândalos que teve nesse jogo. Passaram bem dizer a mão no Flamengo, mas a gente espera que o Flamengo faça um bom jogo e saia com a vitória, porque vai ser importantíssimo até para o Flamengo dar confiança, né? Para a temporada, embora seja muito em alta isso, a gente percebe que tá um time competitivo, um espírito vencedor. E a gente espera que o Flamengo consiga a vitória e consiga retomar a liderança, secando ali o Botafogo e time que possa tomar, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Valeu.